A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa de hoje vai tratar de um dos assuntos mais solenes, graves, sérios e urgentes para a sociedade brasileira e mundial. Nós vamos conversar hoje sobre a cura da depressão, doença que tem atingido todas as classes sociais, todos os segmentos religiosos. Talvez você conheça alguém deprimido na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Talvez você esteja lidando com isso dentro da sua própria casa, quem sabe no seu próprio peito, na sua própria vida. Existe resposta de Deus sobre este assunto. Você pode ser curado da depressão. E no programa de hoje você vai encontrar da parte de Deus uma palavra específica, clara, direta sobre este tema tão importante e tão atual. Não perca o programa de hoje, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença no Verdade e Vida do reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana Cidade Ademar. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. E nós vamos hoje conversar sobre honestidade. Muito bem. E eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando o que vem a ser honestidade, ou qual é o conceito de honestidade. Eu penso que o conceito de honestidade no sentido mais amplo significa ser verdadeiro, ser correto, ser transparente. É assim que eu vejo essa questão quando alguém fala de ser uma pessoa honesta. A sociedade brasileira, a partir do que se chamou da lei do gesto, criou um conceito de honestidade, mas onde ele sempre tem que levar vantagem em tudo. Como é que o senhor entende essa questão de honestidade a partir dessa perspectiva? Eu acho que essa é uma boa pergunta porque o meu conceito primário acaba sendo mais estendido. Eu creio que junto com o conceito de dizer que honestidade é ser transparente, também nós temos um conceito geral de que ser honesto é ser alguém que segue princípios éticos, segue princípios corretos, ele também é uma pessoa que é bem considerado. Então eu penso que isso é algo muito importante, porque ser honesto também é ser uma pessoa que se olha para ela e diga, essa é uma pessoa correta, é assim que eu penso. O senhor falou de ética. Qual a relação da ética com a honestidade? Eu entendo que nós todos precisamos de referenciais na nossa vida. Quando nós temos referenciais, isso vem muitas vezes do berço, a chamada educação, vem nas nossas referências religiosas, elas norteiam a nossa vida. E ser honesto, então, seria andar de acordo com esses princípios que nós realmente dizemos que acreditamos. As pessoas olham o nosso discurso e a nossa atitude e aí vão ver se realmente nós somos honestos. O senhor falou da prática e o discurso. E a Bíblia é um livro extremamente prático. Sim. E qual a visão bíblica da questão da honestidade, como a Bíblia encara a questão da honestidade e da ética? A Bíblia diz que isso é de suma importância, nós temos que nos espelhar no nosso Criador, o nosso Criador nos fez e a sua imagem e semelhança. Nós temos que ser transparentes, corretos, temos os padrões a seguir, esses padrões acabam refletindo na vida social da maneira geral para o bem de toda a humanidade, das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes tem que se pagar um preço alto por isso. Algumas pessoas hoje desprezam a honestidade, mas nós temos que buscá-la de acordo com o princípio bíblico da palavra de Deus, entendendo que isso realmente é algo de suma importância na nossa vida. Eu penso que falta muito isso na nossa sociedade nos dias de hoje. Reverendo, eu queria encerrar a nossa entrevista facultando ao irmão a oportunidade de dar uma mensagem rápida ao amigo telespectador, também a partir dessa questão que nós discutimos hoje aqui, a questão da honestidade. Eu creio que todo cristão, todo aquele que se norteia pelos princípios da palavra de Deus, precisa ter em si o zelo, o cuidado de seguir os padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Nós temos visto que muitas vezes as pressões, as coisas que são ensinadas ao nosso redor, a lei do Gerson que você falou, Daniel, para nós agora mesmo, acaba levando o cristão a tomar atitudes que não estão de acordo com aquilo que chamamos de honestidade real, de acordo com a vontade de Deus que estabeleceu para nós no ato criador. É isso que eu penso que todos os cristãos que me escutam devem levar muito a sério e não desanimar jamais. Muito obrigado, reverendo, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Obrigado. E nós vamos a esta música e logo depois a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Senhor, tudo que há em mim quero consagrar-te. Ó Pai, venha minha vida transformar. Jesus, todos os meus sonhos, minha vontade e tudo que há em mim eu quero te entregar. E quando o dia mal vier, a minha paz tentar roubar, com tua mão eu sei que poderei pra sempre contar. E te louvar será meu prazer, cantar a ti em todo o meu viver. Na minha casa, seja onde for, sei que nasci pra teu louvor. E te exaltar enquanto eu viver. Te adoro, Deus, sempre vou dizer. Até as nações se precisam louvor. Sei que nasci pra teu louvor. Eu sei que na minha vida enfrentarei problemas, mas sempre estarás a me ajudar. Ó Deus, venha minha vida santificar, que eu possa em todos os momentos graças te dar. E quando o dia mal vier, a minha paz tentar roubar, com tua mão eu sei que eu poderei pra sempre contar. E te louvar será meu prazer, cantar a ti em todo o meu viver. Na minha casa, seja onde for, sei que nasci pra teu louvor. E te exaltar enquanto eu viver. Te adoro, Deus, sempre vou dizer. Até as nações se precisam louvor. Sei que nasci pra teu louvor. Sei que nasci pra teu louvor. Sei que nasci pra teu louvor. Nós vamos tratar no programa de hoje sobre um dos temas mais urgentes, mais graves, mais necessários para a sociedade brasileira e mundial. Nós vamos conversar sobre o problema da depressão, como vencer a depressão. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença grave, de consequências avassaladoras, que atinge homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, pobres e ricos, religiosos e ateus. A depressão talvez seja a causa de outras doenças gravíssimas. Por esta causa, alguns estudiosos chegam a pensar que a depressão é a mais dramática enfermidade deste século. No meio evangélico, sobretudo, este é um problema muito complexo e mal interpretado por alguns. Talvez por influência de um dos maiores evangelistas da atualidade, T.L. Osborne, quando ele diz que depressão é demônio, que toda doença da mente tem a ver com ação demoníaca. E assim, quando uma pessoa está
com depressão, ela é levada para a igreja e tenta-se expulsar dela demônios. Eu estou absolutamente seguro de que esta posição é errada, é um equívoco, e com consequências desastrosas. A segunda posição no meio evangélico que tem causado grandes problemas é a posição de que depressão é pecado. Parece-me que Jay Adams expôs essa ideia num de seus livros, e este é um engano. E eu preciso dizer, depois de pesquisar essa matéria, de ler várias obras sobre este assunto, de que depressão pode ter a ver com demônio, sim, pode. As pessoas que praticam feitiçaria, que estão ligadas a práticas ocultistas, mergulhadas num misticismo exagerado, estas pessoas que têm envolvimentos com demônios, elas podem ter depressão por causa deste envolvimento. É verdade que a depressão pode ter a ver com pecado. Quando Davi pecou com Batseba, adulterando com ela, mandando matar seu marido, casando-se com ela depois para ocultar o seu pecado, ele ficou deprimido. É só ler o Salmo 32, o Salmo 56, como seu vigor se tornou em sequidão de estio, como ele gemia de dia e de noite, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Mas afirmar que toda pessoa deprimida está deprimida porque tem envolvimento com o demônio ou porque está em pecado é um equívoco. Uma pessoa crente, piedosa, cheia do Espírito Santo, pode também ficar deprimida. Isso é um fato. Há algum tempo eu estava dando uma palestra na cidade de Belo Horizonte e uma jovem me interpelou dizendo assim: pastor, mas como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar deprimida? E eu perguntei para ela: filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco e precisar fazer uma ponte safena? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema renal e precisar fazer hemodiálise? Por que que daqui para baixo é uma coisa e daqui para cima é outra coisa? Por que esse preconceito com a doença que atinge a nossa mente? Dr. John Piper escreveu um livro maravilhoso, O Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro ele trata de maneira muito clara sobre a questão da depressão. E ele fala de 3 homens de Deus: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper. Homens de Deus que tiveram crises avassaladoras de depressão. William Cowper, por exemplo, um poeta inglês, evangélico, protestante, tinha depressões tão terríveis que ele tentou suicídio algumas vezes e precisou de alguém para monitorá-lo a vida inteira, para ele não atentar contra a sua própria vida. É conhecido o fato de que o maior pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, tinha crises de depressão e precisava deixar o campo do seu trabalho e se tratar. Há muitos crentes que têm preconceito quando um crente vai a um psiquiatra, achando que psiquiatra é médico de doido, de louco. E então rotulam essas pessoas, e tem muito crente que tem medo e até preconceito de ir a um médico psiquiatra porque acha que crente não pode ter depressão. Eu quero dizer que a depressão é uma doença, como qualquer outra doença, e que precisa de tratamento. Precisa de ser encarado como uma outra doença. Você não dirá para uma pessoa que está com as suas veias do coração entupidas que isso é algo apenas espiritual. Você ora por essa pessoa, mas você recomenda essa pessoa procurar um cardiologista para se tratar. Da mesma forma é a depressão. Nós devemos orar por elas? Devemos, mas essas pessoas precisam procurar as pessoas competentes, os médicos competentes, para tratar, porque é uma doença. E aqui eu gostaria de evocar a figura do profeta Elias. Um homem de Deus, um homem cuja
palavra na sua boca era a verdade. Um homem que tinha intimidade com Deus, experiências maravilhosas com Deus. Um homem ousado em Deus para confrontar os pecados do rei e de toda a nação e até mesmo dos profetas apóstatas de Baal. Mas houve um momento na vida de Elias que ele ficou deprimido, a ponto de pedir para si a morte. E com isso Elias nos ensina que os líderes também têm os pés de barro. É tolice e até inconsequente colocarmos determinados líderes num pedestal, pensando que eles são super-homens, que eles são super-crentes, que eles são diferenciados dos demais. Não, não. Todos nós temos os pés de barro. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos pessoas frágeis. Somos vasos de barro. A excelência do poder não está no vaso, está no conteúdo que está dentro desse vaso, que é o poder de Deus. Vamos olhar quais foram as causas da depressão de Elias. Em primeiro lugar, Elias ficou deprimido porque num dado momento da sua vida ele tira os olhos de Deus e coloca os olhos no problema. Toda vez que você tirar os olhos de Deus para colocar os olhos nas circunstâncias, você corre o risco de ser tomado e assaltado e envelopado por uma terrível crise emocional. Por que que os soldados de Saul fugiram 40 dias, 2 vezes por dia, do gigante Golias? Porque os soldados de Saul estavam olhando para o gigante. Davi enfrenta e vence o gigante, porque Davi chegou naquele acampamento e, em vez de olhar para o gigante, olhou para Deus. Se você olhar para as circunstâncias, você naufraga, mas se você olhar para Deus, que está acima e no controle das circunstâncias, você se mantém de pé. Naquele momento, Elias pensou que o destino da vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ele então entra numa depressão. Segundo lugar, ele ficou deprimido porque na hora que ele mais precisava de gente, ele dispensou o seu moço, ele dispensou o seu companheiro. A depressão nos prega estas peças. Quando você mais precisa de gente, você quer ficar trancado num quarto escuro na solidão. Terceiro lugar, por que ele ficou deprimido? Porque ele olhou para a vida com pessimismo. Ele disse, Deus, eu fiquei só. Eu estou sozinho nessa batalha. E Deus disse, não, Elias, tem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. A depressão sempre nos leva ao pessimismo. Uma pessoa depressiva, ela enxerga a vida e o mundo com óculos escuros, tudo cinzento, tudo pardacento ao seu redor. Ele não vê a vida com os olhos de Deus, ele não tem otimismo, ele não tem perspectiva de futuro. Mas em quarto lugar, uma pessoa depressiva é aquela pessoa que olha para a vida com total desespero. Ele não vê saída. Quando uma pessoa depressiva diz, eu quero morrer, na verdade ele não quer morrer, ele quer viver. Mas como ele não acha janelas para a vida e pensa que a única saída é a morte, então ele quer a morte, porque ele está enfrentando uma dor maior do que a própria morte. Assim ele pensa. Elias pensou que a vida dele tinha acabado. Ele olha e não vê mais futuro, ele não vê mais perspectiva de amanhã. Ele acha que a vida dele está fechada, cercada, num mundo sem janelas, sem escoadouros, sem portas de escape. Quantas pessoas assim, deprimidas, angustiadas, desesperadas, até mesmo pensando em suicídio. E diga-se de passagem, a depressão é a principal causa de suicídio ainda hoje. Como é que Deus cura a depressão de Elias? Em primeiro lugar, Deus cura a depressão de Elias através da sonoterapia. Elias precisa dormir. A depressão agita a mente, desassossega o coração. E a pessoa atravessa dias, noites, semanas, até meses sem dormir. A mente não desliga. E desta maneira o corpo se fragiliza, a mente se fragiliza e a pessoa se arrebenta emocional e psicologicamente. É preciso descansar a mente. É preciso repousar a mente. É por isso que preciso de tratamento para a depressão.
Segundo lugar, Deus trata a depressão de Elias através de uma alimentação adequada. Ele estava fatigado, cansado, exausto de uma caminhada. E Deus então prepara para ele uma refeição própria para enfrentar a depressão, porque é preciso fortalecer o corpo, é preciso revitalizar a mente, é preciso revigorar as energias para enfrentar estas batalhas da vida. E aí, uma boa alimentação é necessária para quem está deprimido. Terceiro lugar, como é que Deus cura a depressão do Elias? Através do desabafo. Elias estava numa caverna querendo morrer. E Deus pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? Em outras palavras, vem aqui para fora, abra o peito, destampe esta câmara de horror que é a sua alma, esprema o pus da ferida, abra o coração. Deixa eu lhe dizer, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontrem espaço para o desabafo. A família precisa ser um lugar onde as pessoas encontrem espaço para o desabafo. Há muitas pessoas que estão morrendo sufocadas, porque não têm um ouvido, porque não têm um coração sensível, aberto para ouvi-la, para compreendê-la e para aceitar a sua confissão, o seu desabafo, a sua angústia. Quarto lugar, como é que Deus cura a depressão de Elias? Abrindo para ele uma clareira, mostrando para ele que as melhores coisas da vida não tinham ficado no passado, mas ainda estavam no futuro. Elias está querendo morrer. E Deus diz: Elias, você não vai morrer. Elias achou que o ministério dele tinha acabado. E Deus diz: não, Elias, o seu ministério não acabou. Você ainda vai ungir um profeta em seu lugar. Você ainda vai ungir um rei em Israel. Você ainda vai ungir um rei na Síria. Você ainda tem coisas para fazer. Seu ministério não acabou, a sua vida não acabou. Olha para frente, olha para o futuro, porque tem coisas maravilhosas ainda para acontecer. E diz a Bíblia que Deus então toma Elias numa carruagem de fogo. E Elias sobe no redemoinho para o céu. Ele que queria morrer não experimentou a morte. Deus tinha algo melhor para Elias. Eu quero dizer para você que Deus tem algo melhor para você. Talvez você está no fundo de um vale de depressão, mas Deus transforma o vale em manancial. Talvez você esteja querendo até mesmo acabar com a sua vida. Talvez você está pensando até em suicídio, mas Deus pode quebrar essas correntes. Deus pode restaurar a sua sorte. Deus pode renovar o seu ânimo. Você precisa de ser tratado. Você precisa de ser restabelecido pelo poder de Deus, para a glória de Deus, para você viver uma vida plena, maiúscula, feliz e abundante. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero pedir ao Deus eterno que restaure o seu ânimo, o seu vigor, a sua força. Dê a você um novo coração, uma nova mente, uma nova razão para viver. Volte-se para Deus. Apresente a sua vida a Jesus. Ele é a resposta para a sua vida. Ele tem solução para os seus problemas. Talvez você pense que chegou ao fim da linha, que chegou ao fim do túnel, que foi para o fundo do poço. Mas com Jesus não há causa perdida. Feche os seus olhos agora. Ore comigo. Diga assim: Deus, eu cheguei no fim da linha. Eu estou no fundo do poço. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Mas agora eu ouvi a tua palavra. E eu compreendo que tu és o Deus das causas perdidas. Eu sei que tu podes restaurar a minha alma, que tu podes mudar a minha sorte, que tu podes me estender a mão, me tirar do fundo desse poço de angústia e desespero, que tu podes me dar uma vida plena, abundante, maiúscula e feliz. Tu podes me dar a vida eterna. E eu agora entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que você encontre em Jesus a fonte da vida plena, da vida abundante, da vida eterna. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depressão é coisa séria. Foi o que você aprendeu no programa de hoje. Se alguém ou você mesmo passa pelo vale escuro da depressão, procure ajuda ou ajude a quem sofre. Não é hora de fazer um sermão, dizer palavras vazias,
mas estar ao lado dessas pessoas, para que ela possa procurar ajuda médica e ajuda espiritual. O Deus eterno, que socorreu Elias em sua depressão, pode ajudar a você a se levantar e a voltar a viver. Agradecemos a sua audiência ao programa Verdade e Vida. Neste domingo, você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Temos escola dominical com classes para todas as idades, e culto pela manhã e culto à noite. E para localizar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa, você deve acessar o site www.ipb.org.br ou pode ligar para 0800 119 105. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo Verdade e Vida, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue para 0800 119 105 no horário comercial de segunda a sexta-feira ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Ligue para 0800 119 105 no horário comercial de segunda a sexta-feira ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero lhe fazer um convite muito especial. Hoje, amanhã e segunda-feira, eu estarei, com a graça de Deus, pregando na Igreja Presbiteriana da Bahia, na Rua da Mangueira, 17, no bairro Nazaré, em Salvador. Você que mora em Salvador ou nas cidades próximas, você é o nosso convidado do programa Verdade e Vida para estar conosco lá nesses 3 dias, sempre às 18 horas. Os sínodos de todo o estado de São Paulo e a Comissão Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil realizam o Congresso Estadual de Evangelização e Revitalização de Igrejas nos dias 24 a 26 de abril no Hotel Nacional Inn, em Campinas, São Paulo. Preletores: Reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, fala do desafio de plantar igrejas. Reverendo Hernandes Dias Lopes, apresentador do Verdade e Vida e pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, fala sobre motivação bíblica para evangelização e plantação de igrejas. Reverendo Ronaldo Lidório, mestre em missiologia e doutor em antropologia cultural na Universidade de Londres, fala sobre os recursos para a plantação de igrejas. Terá ainda a participação do reverendo Marcos Severo Amorim, pastor da Igreja Presbiteriana Carnaúbal, Mossoró, Rio Grande do Norte. Reverendo George Alberto Canelhas, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, e Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cidade de São Paulo. Mais informações e inscrições, visite o site www.ipb.org.br.